pessoal, tá começando mais um episódio do Fillercast, o podcast onde até o filler vale a pena. Eu sou o Guilherme, mais conhecido como Senin. E eu sou a Natália, mais conhecida como Digi. E aqui a gente discute de tudo: animes novos, clássicos, teorias malucas, tretas de fandom e até aquelas aberturas que a gente nunca pula. Então pega o seu chá, ajeita os fones e bora falar de anime. E hoje a gente tem um tópico bem legal para discutir. Acho que depois do último vídeo, né, a gente vai começar com um pouco menos negativo, né, Gui? O episódio de hoje, como vocês já devem estar lendo, é sobre finais de anime. Exato. Hoje a gente vai falar daqueles finais de animes que foram bons, ruins, incompletos e no final até de alguns animes que ainda não terminaram, mas que nós vemos como promessas e que, tipo, o autor não vai conseguir estragar até o final da obra. Então, pra começar, a gente decidiu falar hoje sobre uns episódios bons. Não, pera. Episódios bons? Animes bons, finais bons, né? Eu acho que a gente vai começar positivamente, daí a gente vai dar aquela... A gente tem que falar, não tem como, né? Se a gente tá falando de finais de anime, a gente tem que falar sobre aquelas bombas que todo mundo já conhece, especialmente aqui a gente tá gravando em julho de 2025, então a gente teve algumas decepções recentes aí, bem grandes. Os incompletos, né? Então, 26 de julho de 2025 é a data de gravação desse podcast. E até agora a gente vai falar de alguns que estão atualmente incompletos. E acabar de novo em um tom um pouco mais positivo, que é falando sobre os finais que a gente acha que são promissores, os animes que a gente acha que estão estruturados para terminar. Perfeito, Nath. Eu acho legal a gente falar por que a gente ficou motivado a fazer isso. Esse tema em específico. E é porque todo mundo que vê anime, lê mangá, passa às vezes por aquele problema de um mangá muito longo que você acompanha desde que você se conhece por gente e ainda não acabou, você não sabe pra onde vai, e às vezes o mangá não só é muito longo, mas tá em hiato agora e você não sabe como volta, ou aquele que você acompanhou por anos e teve um final tão ruim que deixa um gosto amargo na boca. A gente vai falar um pouco disso nos finais ruins também, mas essa foi a motivação por trás, tentar falar sobre como cada um de nós se sente em relação a cada um desses tipos de finais que podem acontecer em animes. E eu acho que também uma parte da motivação não dá pra negar, que foi justamente... Bom, semana passada a gente estava discutindo sobre Naruto e essa semana tá saindo por aí várias notícias falando que o Masashi Kishimoto nega muito envolvimento com Boruto, né? Que a gente acha completamente hilário. Ele falar isso em 2025, praticamente 10 anos depois que começou essa linda, maravilhosa obra de continuação que é Boruto, contém ironia. Então... Depois do final fantástico que teve Naruto, né? Que acabou bonito, que todo mundo sabe que terminou com o Madara, melhor vilão final da obra. Acabou Lee, né? Todo o resto já entra em Boruto, já é onde o primeiro pé de Boruto começa e é onde começa a ficar ruim. A galera me pergunta de Naruto, fala, não, Naruto é excelente. Ah, mas e Kaguya, eu não sei o que eu falo. Kaguya é Boruto. Exatamente. Chega um momento que a gente já começa... a partir de um certo momento de Naruto não é mais Naruto, é Boruto, é só continuação. A gente não fala sobre isso. E novamente, é um episódio despretensioso. A gente não é dono da verdade nem nada. Você pode gostar de Boruto, você pode gostar do final que a gente falar que é ruim, você pode odiar o final que a gente falar que é bom. A gente não é dono da verdade, eu não tenho o contato do Kishimoto, eu não tenho o contato do Oda aqui pra perguntar se o que a gente tá especulando aqui é verdade. Então quando a gente falar alguma coisa do tipo, tal final, ele foi acelerado, alguém foi lá e fez ele ter que acabar antes aquele mangá. Eu não tô falando que eu recebi uma ligação do Oda me falando, me cobraram aqui. Eu só tô falando, tava lendo esse mangá, tava muito bom até os últimos 10 capítulos, e nos 10 capítulos parece que ele foi apressado. Eu só tô falando que essa é a sensação que eu, como leitor, tive.
Eu acho que a gente pode, antes de começar as categorias, falar como que a gente separou as categorias, né? O que a gente considera algo bom, algo ruim, algo incompleto e algo promissor. Claro, o que a gente considera finais bons. São finais daquelas obras que nós estávamos considerando boas, já estávamos consumindo ela até o final, e teve um final que não necessariamente ele fez a gente virar o nosso mundo de ponta cabeça, e a gente amou e decidir ter um pôster daquele anime no meu quarto. Mas é um final que às vezes ele já tá no mesmo nível que a obra toda, já tá ótimo. Já dá pra considerar aquele final um final bom pro anime. O que a gente considera um final ruim? Um final de uma obra que estava mediana ou boa, e aquele final mudou tudo. Mudou o nível da obra, o nível de qualidade da escrita, o final do plot, e fez a obra ficar ruim e deixar um gosto amargo na boca. E os incompletos são aqueles animes ou mangás que eles ainda não acabaram por serem uma obra muito longa, seria uma obra que às vezes acabou de começar, seria uma obra que ela tem um formato, que ela pode repetir aquele formato indefinidamente, então não é porque a última temporada daquele anime acabou que a obra está completa. Por exemplo, Pokémon, Digimon, Jojo, Yu-Gi-Oh!, esses animes que tem gerações inteiras em uma temporada, então não é porque a última temporada finalizou que não vai ter uma próxima, ou porque alguma obra está em hiato, alguma obra está parada por alguma questão envolvendo o autor. E, no final, os promissores. Aqueles animes que entram, talvez, na categoria anterior, porque ainda não estão completos, mas que a gente acredita que eles são tão bons, que eles estão sendo feitos com um esmero tão grande, uma qualidade e atenção tão grande, que por mais que eles não tenham acabado, até para você que gosta só de ver obras completas, vale a pena, porque a gente está garantindo que vai manter aquela qualidade, sabe? Não vai decair. Exatamente. E um disclaimerzinho também. Alguns animes ou mangás, eu não li, eu não assisti. Alguns o Gui não leu, o Gui não assistiu. Então, vai ser uma conversa um pouco de doido, assim, né? Mas, por mais que a gente não tenha lido ou assistido a obra inteira, a gente sabe quais são os que a gente tá falando, então... Às vezes é uma obra que você nem viu, você nem leu, mas você tá na comunidade de animes, de mangá, você já ouviu falar, você sabe no mínimo a premissa daquela obra. E às vezes ela é só um shoujo mesmo, então é pra isso que é digitar aqui. Nossa, isso foi criminoso! Mas ok, então, né? Ok. Guilherme, vamos começar então com os bons. Perfeito, perfeito. Eu trouxe uns animes bons aqui que entram naquilo que eu falei, mantiveram a mesma qualidade ao longo de toda a obra. Eu ia falar primeiro de Katekyo Hitman Reborn, que é uma obra sobre máfia, sobre investigação, mas é um Battle Shonen. E ele culmina em um Battle Shonen, um anime de lutas de meninos que vão ficando cada vez mais fortes, ganhando poderes novos. E eu trouxe ele aqui como obra com final bom porque, na minha visão, ele é um 6 ou 7 sólido. Ele nunca vai ser um 5. É discutível se ele chega a ser um 9 ou 10 em qualidade do roteiro, dos arcos de personagem, é discutível. Eu acho que tem uns 2, 3 personagens muito bem desenvolvidos, o resto fica só ok. Mas ele tá nessa lista porque o final dele é bom. O final dele não estraga a obra, o final dele é consistente com tudo que é construído ao longo da obra. Você vai ver ao longo de cada próximo arco o vilão do arco anterior virando um aliado, e isso vai se manter até o final. No final você vai ter um mega arco juntando todo mundo que apareceu ao longo da obra contra um inimigo comum. E é isso aí, é o Vingadores que podia ser, sabe? O Vingadores Ultimato acontecendo. É todo mundo da obra aparecendo no final pra lutar contra o vilão final. Duas coisas que eu queria falar. A primeira eu acho que a gente devia ter o disclaimer de contém spoiler. Contém spoilers. Se você não quer ver spoiler nenhum, galera, é isso. Pula esse episódio. Esse episódio é pesado em spoilers, sorry.
Isso é até um negócio que eu e a Nath discordamos, porque, por mim, se você clicou num vídeo que tem finais no nome, você tá errado. Quando você recebe o spoiler, você não tem direito a reclamar de nada. Você Nome do falar que a gente vai episódio. falar obras dos anos 90, se você não viu ainda, Goku morre. eu tenho. Eu acho que nenhuma obra aqui dessas que acabaram recentemente. Ah, não, algumas sim. Algumas sim. Justo. Tá, Mas não mas foi enfim. semana. Enfim, Não continua. Enfim, continuando. Você viu o Reborn, né? Você quer falar sobre? Sim, então, tipo, Reborn, eu assisti quando eu era mais nova, assim. Então fazem pelo menos uns 10 anos que eu vi Reborn. Eu não fui até o final, mas eu vi uma quantidade considerável. Eu nunca achei ruim. É que nem você falou, é bem mediano. É uma coisa assim, realmente se mantém. Mas o que eu acho interessante que você trouxe aqui como um final bom é que hoje mais cedo eu tava vendo, né, pra gente fazer as nossas pautas sobre alguns finais que a galera não gosta. E Reborn, catei que o Ritmo Reborn aparece. E eu acho que talvez. Eu não vi o porquê, né? Mas eu acho que talvez tenha sido esse ponto que você falou, que a obra é mediana do início ao final. O final não é ruim porque ele tem o mesmo nível que o resto da obra. Então talvez a galera que não goste do final de Reborn é porque tava esperando que fosse algo muito melhor do que a obra realmente é. E isso também talvez se aplique a saudosismo, mas assim, quem sou eu pra falar? Eu não li. Pois é, mas esse é um erro que a galera comete às vezes, de achar que você vai ser recompensado com um bolo quando você terminar um mangá ou um anime, sabe? Você veio até o final, toma aqui o seu plot twist, toma aqui a sua mega reviravolta. Gente, tipo quando você vai ver um anime de romance, que só tem, tipo, dois personagens principais. O personagem principal e a pessoa ele gosta. Se no final eles ficam juntos, é isso. É o que você pagou pra ver. O que mais você queria? Não, concordo plenamente. Enfim, acho que eu vou passar pro próximo anime, porque Reborn, pra mim, ele é isso. Ele é tão mediano que ele vai passar aqui no mediano também. Aqui, ó. Nota 7 aprovado, passou de ano. Outro anime que eu queria trazer, que esse sim, esse é o final 10. Esse aqui ele começa num 8, ele vai para um 9 tranquilamente, ele vai descalando ali no 9. Alguns argumentam que lá pro episódio 30 ele volta a ser um 8, mas ele fecha num 10 bonito. Ele fecha num 10 perfeito, que é Code Geass. Code Geass é um nome forte, é um anime que foi muito famoso na época que ele estava lançando. Aqui no Brasil, eu acho que nem tanto. Tinha uma galera que reclamava na época, na internet, do estilo, de todos os personagens serem extremamente sedentários e magrinhos. Até as personagens femininas, que elas eram muito magrinhas, mas por algum motivo tinha 40% do peso do corpo nos peitos. Isso é uma galera que não entende o universo Clamp. E sinto muito mesmo pra quem não sabe o que Clamp significa. Mas enfim, Code Geass é uma obra linda, maravilhosa. Sim, é uma obra-prima, na minha opinião. Ela tem tudo, ela tem uma animação fluida, ela tem um estilo de arte legal. Se você gosta de mechas, você vai ver muito mecha ali, você vai ver, tipo... Quem é fã de Gundam vai me bater por isso, mas, tipo... É o estilo Gundam moderno, sabe? É um estilo Gundam que você vai poder ver numa animação nova, num estilo de arte novo, atualizado. E se você não gosta de mecha... A história por trás, todos os envolvimentos políticos também, o mecha não atrapalha isso, entendeu? A história ela é boa por si só, os mechas estão ali como um bônus. Então se você é como eu que não gosta de mecha, ainda vale a pena ver. Perfeito. E outra coisa que vale a pena falar dessa qualidade que eles mantêm é um negócio que a gente até vai falar em outros animes depois, mas a trilha sonora. A trilha sonora de Code Geass é excelente. As aberturas te marcam, os encerramentos também. Vem inteiro. E, tipo, por mim, ele entra fácil nessa lista de animes com finais bons. Se você quer ver uma obra só tendo certeza de que ela vai te agradar e vai ser boa até o final, Code Geass é pra você. Code Geass é isso, é uma obra-prima. É boa no início, no meio e no final. Sabe aquele meme do cavalo, do desenho do cavalo? O Code Geass completa o cavalo perfeito, lindo, maravilhoso.
Perfeito, perfeito. Trazendo o próximo anime de final bom, aqui vai ter um pouco de discussão, uma controvérsia, mas eu coloquei na lista Mirai Nikki. Polêmico. Eu acho questionável o final de Mirai Nikki você definir como bom, mas eu gostaria de ouvir o porquê que você acha que o final de Mirai Nikki é bom. Eu acho que o Mirai Nikki, ele constrói em torno daquela narrativa dos Diários do Futuro e cada personagem uma história bem linear, tipo, quem vai ser o próximo dos escolhidos com o seu próximo diário, nananã. E no final ele traz uma reviravolta que é legal. Toda a luta, a questão de Deus, nananã, o universo anterior, eu acho que é um plot twist legal, que me pegou e me falou, caraca, pra onde isso tá indo? Como isso vai acabar? Porque se você for se basear só nos primeiros episódios, e quase que naquela continuidade de inimigo semana, cada semana é um inimigo novo com um diário novo, você imagina que vai acabar quando eles enfrentarem o último, que por algum motivo vai ser mais difícil mesmo, mas vai acabar ali. Ou você acha que o plot final vai ser algo choroso por causa do Yuki e da Yuno, mas é isso. E não, tem todo um plot twist, universo anterior, linha do tempo, que te prende até o final. Você tem algum motivo pra você não gostar disso, É Gigi? que o final de Mirai Nikki é justamente a Yuno que fez, tipo, a Yuno fez tudo aquilo e ela era o deus de Mirai Nikki, sabe? Ela fez tudo aquilo, ela lutou tanto pelo... esqueci o nome dele, Yuta? Era Yuki. Ela fez tudo aquilo pelo Yuki. Nossa, agora você falou Yuki, me veio na cabeça a Yuno falando Yuki, meu Deus do céu. Fez tudo aquilo pelo Yuki. Assim que é bom. E no final, o Yuki morre. Ela vira deus de novo, que era algo que, tipo, ela não queria. Então é tipo, Mirai Nikki é meio que o final. É assim, lógico, o plot twist, a primeira vez que você assiste, você fica, caralho, que final. Entendeu? Você fica assim, nossa, que plot twist. Mas se você para e pensa, você fala assim, ou seja, foi tudo aquilo que aconteceu foi para absolutamente nada. Eu achei bom. Novamente, eu vi há mais de 10 anos. É igual no seu caso com o Reborn. E eu vi em um dia. Eu assisti em um único sábado, como jovem desimpedido de 13 anos que eu era. E pra mim funcionou. Pra mim a obra funcionou perfeitamente. Mirai Nikki, eu acho que... Eu acho... O meu negócio com Mirai Nikki, assim... Quando eu assisti foi na época que tinha mais ou menos que lançado, que foi aqui 2012, 13. E todo mundo falava muito dessa personagem, da Yuno. E falavam que o final era ótimo, tinha esse plot twist. E eu, honestamente, não achei o final satisfatório. Eu achei que o final deixou tudo aquilo sem sentido. Esse foi o... Eu nem ouvi nada sobre o final. Eu fui ver porque tinha a menina de cabelo rosa famosa e que jovem garoto, jovem rapaz, jovem guri não queria ter a namorada possessiva serial killer de Mirai Nikki, né? Perfeito. Era o fetiche da época. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas enfim, dando continuidade aqui, para eu não me expor muito, vamos falar de Dragon Ball agora. Dragon Ball tá aqui em final bom. Então, e é isso que eu quero que você deixe muito claro do que você tá falando. Porque, assim, né? Como você mesmo diz, de acordo com o pessoal que está lidando com Dragon Ball hoje em dia, já que, infelizmente, Akira Toriyama morreu, dizem que tudo de Dragon Ball é canon, mas a gente sabe que não... E mais ou menos, e enfim. A gente teve umas declarações recentes aí de gente envolvida com Dragon Ball, falando que, na verdade, tudo é canon. Tudo, sem exceção. Jogos, mangás, tudo que já foi publicado oficialmente é canônico. E isso não se encaixa. Nunca. De forma nenhuma. Não existe uma linha do tempo onde isso faz sentido. Mas por que tá aqui como finais bons o Dragon Ball? Porque Dragon Ball ele já teve mais de um final e alguns deles foram bons. E é esses que a gente tá colocando aqui como mais bons. Por exemplo, se a gente for falar de Dragon Ball clássico, antigão, tem um final bom, um final tranquilo, feliz, legal, Goku, torneio, artes marciais, anime de luta legal, show, todo mundo é bom.
Se você for falar de Dragon Ball Z, termina ali na saga Majin Buu, que hoje em dia a galera discute e mete o pau, falando do quanto é ruim, de todos os problemas, mas na época ninguém falava. Desculpa, mas virou que não, era só cool criança você falar do Dragon Ball Z. Mas, tipo, no geral, até pouquíssimo tempo atrás, ninguém falava mal da saga do Majin Buu. Ninguém. Todo mundo pagava o mesmo pau pro Super Saiyajin 3, pra dança da fusão, pras discussões de qual Buu é o mais forte. Aí, de um tempo pra trás, a gente importou até da gringa essa discussão de, a saga Majin Buu tem muitos problemas, um monte de transformação nova e nenhuma vence a luta. Blá, blá. Cara, ninguém viu isso pela primeira vez. Viu ali o Vegito dando uma coça no Super Buu e falou: ah, não, muito problemático essa transformação aí que surge pra nada, nem derrota o vilão e depois já é desfeita. Não, você se animou, você curtiu, você achou maneiro. E esse é um dos finais bons de Dragon Ball. O Z. A gente tem o Dragon Ball GT, que todo mundo chora no final, que é emocionante pra caramba. O GT enrolado? Tem problemas? Tem. Mas no final todo mundo se emociona, o narrador fala pra dar adeus pra Goku, você dá adeus pra Goku. E aí vem a Toei depois, a Shonen Jump, e fala: você deu adeus à toa, vamos descanonizar isso aqui e fazer o Super. Mas a gente já fala de finais ruins. Dragon Ball é aquele negócio que tá em várias categorias. Eu acho que de Dragon Ball é meio que isso, né? Tipo, eu até que concordo, ok, eu concordo que quando você assiste pela primeira vez, e eu acho que esse é o ponto. O ponto é assim, essas coisas foram feitas pra você assistir, e quando você tá assistindo, você gostar ou não do negócio. Se você depois para e pensa, reassiste, reanalisa, frame a frame, pô, realmente vai ter problemas, lógico. Tem problemas. Lógico. Não, você tem problemas também, se você faz isso. Mas, ok, eu consigo aceitar você falar que o final do GT é bom. Mas você não pode falar de jeito nenhum que o GT é bom, por exemplo. O começo do GT é fraquíssimo, é cansativo. Mas é aquilo, se você, como você disse, para a obra frame a frame, achando os problemas, para cada problema que você aponta no GT, é aquilo. Aponta um dedo, 3 apontam para você, porque você tem problemas também. Por que você está parando a sua vida para analisar frame a frame o GT? Sabe, eu adoro ver luta de Dragon Ball, mas nem eu fico reexaminando Vegeta versus Arbon na saga Namek. A obra não foi feita nesse sentido. O Akira Toriyama tem uma luta do Goku contra o Yancha no Dragon Ball clássico, em que o Goku bate no Yancha e o Yancha quica na linha do mangá. O Goku bate ali pro céu e ele quica na linha do mangá e cai no chão. Ele quebra a linha de cima do mangá e cai no chão. Isso foi feito pra ser levado a sério? Sério, alguém acha isso? Não, é impossível de dizer que o Akira Toriyama não era simplesmente um mestre de quadrinhos, assim. Eu acho que ele revolucionou muita coisa de como os quadrinhos são feitos, sabe? Tanto oriental quanto ocidental também. Tipo, no ocidente também tem muita inspiração em várias coisas que ele fez, que geralmente ele fez pela primeira vez, né? Então, assim, lógico, Dragon Ball é um anime de luta e é isso apenas, e não é tão profundo assim. Exato. Agora vamos falar um pouco do próximo anime? Sim, que daí é tão sério assim. Daí, desculpa, mas esse mangá, esse anime, daí sim, tem que prestar atenção nas coisas. Mas ele é, tipo, muito bom. Que é Full Metal Alchemist Brotherhood no anime, né? E no mangá só Full Metal Alchemist. Sim, pra quem não sabe, o Fullmetal teve essa questão, né? Tipo, foi lançado o Full Metal Alchemist anime e ele não seguia o mangá. E aí ele divergiu totalmente, foi por uma direção totalmente diferente da obra original. E não é desse que a gente tá falando. E teve um final que não agradou muito. Até porque quando a gente fala de Fullmetal Alchemist, quando a gente fala que, nossa, Fullmetal Alchemist é incrível, é uma obra maravilhosa, do início ao fim, a gente não está falando daquele anime mais antigo. A gente está falando do Brotherhood, que segue o mangá praticamente frame a frame.
Exato, e ficou muito bom. O Brotherhood, como a Digi disse, é uma obra que ela te beneficia por prestar atenção, por estar lendo atentamente ali, por estar querendo acompanhar como funciona o sistema de poder daquele universo, porque a história gira em torno dele, não é só um sistema de poder que podia ser substituído por outro. A alquimia dentro do Fullmetal, ela é parte fundamental da história, e tudo que o personagem faz, tudo que o personagem pensa, as filosofias dele se relacionam com o estilo deles de alquimia, e isso casa muito bem. Até o finalzinho da obra, até a última cena, Fullmetal tá entregando. Sim. E é isso, Fullmetal é tipo... Eu não quero nem falar muito, porque se você que tá ouvindo aqui nunca assistiu, nunca leu Fullmetal Alchemist, por favor, pare até o que você tá até de ouvir aqui. Para. E vai assistir esse negócio, que é maravilhoso. Daí depois que você assistir Fullmetal Alchemist, daí Brotherhood, daí você volta e pode continuar o nosso podcast. Mas assim, Perfeito, eu diria a mesma coisa. Eu ia falar exatamente essas palavras, porque realmente é um negócio que vale a pena. Pra você que gosta de anime moderno, pra você que vê um Demon Slayer bonitão, você vai gostar da animação e das lutas de Fullmetal Brotherhood. E pra você que gosta só de anime antigão, você também vai gostar de Fullmetal. O negócio de Fullmetal Alchemist é que ele consegue englobar várias categorias, assim, e ainda ser, tipo, uma obra completa. O world building é bem feito, como nem o Gui falou, os poderes são bem feitos, é tudo muito bem feito, o sistema de poder, né? É tudo muito bom. Então, é isso. Eu não quero dar muito spoiler. Essa é a diferença do discutivelmente bom pro completamente bom. Porque a gente falou do final de Mirai Nikki em detalhes aqui, a Fullmetal não. Fullmetal é uma experiência que eu não quero estragar essa experiência, amigo. Calma lá, vai ver. Depois do Gui falar tão mal de shoujo, né? Então, assim, eu tive que trazer alguns. Por que eu trouxe shoujo? Porque, indiscutivelmente, shoujo geralmente é mais bem escrito do que shonen. Sinto muito apreciadores de shonen. Eu também gosto, sabe? Mas é que shoujo, no geral, tem os finais mais satisfatórios, tem os finais que a gente quer. São raros os shoujos que você fala assim, nossa, que final bosta. Então, eu falei muito desses animes até agora, e pra shoujo eu vou ter que deixar a Digi num monólogo, porque eu não vi nenhum shoujo em toda a minha vida. É quase uma conquista pessoal, inclusive. Então, fique à vontade, fale bem dos seus shoujos. Se você quiser dar uma premissa dos potes, desses que você vai falar, pra tentar me convencer também, convencer o público, vai lá. Eu trouxe aqui, eu acho que os 3 mais fortes que eu consegui pensar. E primeiro é Kaicho Ameido-sama, que é... Acho que o título em inglês é a... Bom, eu vou tentar traduzir para o português, que é a presidente do centro acadêmico da escola é uma maid. Que a premissa desse anime é basicamente que tem a personagem principal, que é a Yuzawa Misaki, e a Misaki, ela é muito, muito pobre, e ela estuda nessa escola, tipo, de periferia, assim mesmo, lá no Japão, e o objetivo dela é tentar fazer que a escola seja mais acolhedora para outras meninas, porque a escola até então era uma escola só de meninos e virou mista há pouco tempo antes dela entrar. E é uma das únicas escolas que ela consegue pagar. Para ela conseguir pagar a escola e, entre várias coisas, manter a casa e tal, ela precisa trabalhar. E o único trabalho que ela conseguiu, que ela não exigiria muito fisicamente dela e que seria de boa para ela fazer depois da aula, é trabalhar em um meio de café. E é meio que ela é vista como essa pessoa na escola toda valentona, toda... eu odeio homens, ela tem esse traço de personalidade também que odeia homens. E no meio de café ela tem que ser aquela maid que vai servir o público, que é majoritariamente masculino também. E daí tem meio que essa dualidade. Pois é, eu ia falar que eu nunca ouvi falar da obra, tô ouvindo falar pela primeira vez, aparentemente é uma obra antiga, 2005, mas assim, é uma obra que você joga o nome no Google
e uma das primeiras coisas que aparece é um post do Reddit falando: esse anime é feito para meninas. E isso já explica Então, muito do porquê nunca chegou em mim. Eu acho que tem isso também. Se um homem, um adolescente vê Maid no nome, ele vai já achar que, tipo, opa, é algo que talvez tenha uma waifu. Uau! O legal dessa obra é que, tipo, é um shoujo, mas ele é majoritariamente comédia. Então, eles até brincam com esse negócio de waifu, de idols, dessa adoração do público masculino por maids. Tem essas brincadeirinhas. Tem várias situações que a Misaki tem que se mete pra tentar proteger a identidade de maid dela. Às vezes até não faz sentido nem só por que você tá fazendo tudo isso, só pra que ninguém saiba que você é maid e tal. E ela não quer, tipo, tanto não quer ter a reputação dela ferida, quanto também não quer que as pessoas, tipo, descubram que ela trabalha depois da escola, porque acho que também não pode. E daí tem o interesse romântico dela, que é o Sui, e que ele é basicamente o oposto dela. Ele é todo, tipo, todas as meninas da escola adoram ele é lindo, maravilhoso, príncipe, charming, assim. Ele adiciona no humor, sabe? Ele é aquele personagem sarcástico, que tá sempre fazendo a vida dela um pouco mais difícil. Enfim, é uma história muito divertida, o anime é muito bom. O anime não acaba no final da obra, a obra tem um final que eu acho que combina muito com a Misaki, que apesar de, bom, ter o final lá romântico, que todo mundo sabe, no final eles vão acabar juntos. Sim, óbvio, isso é o final de 99% dos shows. Óbvio, mas é que não é só isso, sabe? É um final que você vê que faz sentido para os personagens, funciona bem, fecha bem tudo, tem várias histórias que não só dos dois personagens principais, mas dos side characters, que é bom, não são histórias ruins jogadas ali, são histórias que têm desenvolvimento. Então, eu acho que vale a pena você ler o mangá. Assiste o anime porque é divertidíssimo, né? Tipo, é antigo, é 2005. Sim, mas ainda é muito divertido, não perdeu a graça. Perfeito. Perfeito. Eu tenho certeza que, seja quem for mangá, tá muito feliz. Esse é o maior serviço de divulgação que já teve desde 2005. E, tipo, se alguém na audiência já viu, também tá muito feliz. Deve ter sido... A pessoa deve ter ouvido o episódio, deve estar pensando, nossa, eu não escuto esse nome há muito tempo. Um dos animes mais famosos da temporada, assim. Sim, não. Você só via na rua, os meninos correndo, gritando Kamehameha, e as meninas correndo, gritando Kaichou Amei-sama. Sem dúvida nenhuma. O próximo que eu vou falar, ele ganhou um remake de anime recentemente, então esse talvez esteja um pouco mais fresco na memória das pessoas, que é Fruits Basket. Fruits Basket tem um anime antigo, também, mais ou menos dessa mesma época, com aquela animação um pouco mais travadinha. Eu gosto um pouco do anime antigo, só que, de novo, que nem Fullmetal Alchemist, não seguiu o mangá. E daí não teve muito um final, o final foi meio ruim. E é meio que isso. Fruits Basket teve o remake uns anos atrás, 2020 eu acho que começou. E teve várias temporadas para conseguir terminar toda a obra. É uma obra muito bonitinha, é uma obra que vale a pena você ler. Eu tenho um apego emocional para essa obra, porque eu li ela, tipo, em uma noite inteira. Eu li do início ao final de Fruits Basket em uma madrugada, assim. Foi muito doido. E é sobre... então, a obra é sobre a menina, que é a Haruhi, que é Haruhi, nossa, pera. Haruhi é de outro anime. É a Toru Honda. E a Toru, ela é uma menina que é bem fodida também, tipo, é um tema, né, das coisas. Acho que, se eu não me engano, a mãe dela morreu e o pai dela sumiu, ou os dois morreram, algo assim, e ela ficou sozinha. E ela tava morando em uma barraquinha no meio do mato e trabalhando também, e sem ninguém saber, ninguém da escola sabia, nem nada, assim. A família dela odiava ela, então por isso que ela foi viver no meio do mato. E daí a barraquinha dela tem um deslizamento, um belo dia, a barraquinha dela vai de rasta pra cima, e ela tava
A barraquinha dela tava montada em uma propriedade de uma família gigantesca chamada Soma. E essa família que morava naquela propriedade eram apenas 3 pessoas. O Yuki e um adulto, que eu esqueci o nome agora, e o Kyo. O adulto, ele acolhe ela, vê que ela tava lá, acolhe ela por uns dias, e daí meio que ela começa a morar lá. Essa é a história. Ela começa a morar lá, e daí tem o Kyo, tem o Yuki, e eles têm, tipo, um segredo sobrenatural, que é, todos eles têm, tipo, se eles são abraçados por uma pessoa do sexo oposto, eles se transformam em um dos 12 animais do zodíaco chinês. Meu Deus, Sim. do nada. Mas de tudo isso, do nada, tem um plot de poderzinho. Eu achei que o plot ia ser... Não, esse Yukio é o mesmo Yukio de Sakura Card Captors. Aí eu ia começar a ver agora. Mas foi pra uma direção Pois que me é, então são surpreendeu 12 ainda mais. zodíaco, e daí tem o 13º, que é o mais amaldiçoado de todos, que é o gato, que é o Kyo. E daí tem uma briga entre o Yuki e o Kyo, Nossa. porque o Yuki é o rato e o Kyo é o gato. Então tem todo esse rolê aí, e esse triângulo amoroso que acontece também. Mas é uma obra, tipo, é muito mais profundo do que parece, sabe? Tem esse negócio de poder... então você começa a ler, você começa, tipo, a assistir, você fala, ah, tá, bobinho, fofinho e tal. Mas é muito mais profundo. Toca em temas extremamente sensíveis, assim. É muito legal de ler, é muito bem escrito. E o final, pra mim, é perfeito. Ele é lindo e perfeito, assim. Não tem erro nenhum. E o anime conseguiu trazer isso de uma forma linda. Então, se você não gosta de ler mangá, assista o anime novo que... Chef's Kiss, assim, não tenho o que dizer, é ótimo. Perfeito. Tem um próximo anime na nossa lista de animes bons aqui, com finais bons. Sim, Kimi ni Todoke é mais algo... Acho que daí é o único que é mais... ele não tem esse negócio sobrenatural, é uma menina super tímida, a Sawako. O interesse romântico dela é o Kazehai, e o Kazehai ele sempre gostou dela, e daí ele tenta fazer com que ela seja menos tímida e consiga falar com as pessoas. E é meio que o anime e o mangá é a evolução deles como pessoas. A Sawako é tímida porque ninguém nunca gostou muito dela, porque Sawako é Samara em japonês. Então é tipo a menina do poço, né? A Samara. Grito, né? Não é o grito. Não, é... O chamado. O chamado, isso. Então, e ela tem cabelo preto e liso, então todo mundo achava que ela parecia muito, muito mesmo a Samara, assim. E ela é tímida meio por causa disso, e daí é o desenvolvimento dos personagens, só que é muito lindo. Tipo, a Sawako, ela realmente às vezes pode até parecer meio cringe, só que porque ela é muito, muito tímida e nunca teve contato social nenhum, e é muito bonitinho ver eles crescendo, assim. Uma coisa que eu não vejo muito em shounen, e que aconteceu, e acontece muito em shoujo, você consegue ver o desenvolvimento deles ao longo dos anos escolares. Tem o primeiro ano, tem o segundo ano, tem o terceiro ano, e tem até em Kimi ni Todoke você até tem um gostinho do pós-ensino médio. Então é muito bom. É muito bom. É uma obra que também não é muito longa. Tem tipo 180 capítulos o mangá, 200 no máximo. Sem ter visto nada da obra, sem consumir nenhum shoujo, só ouvindo isso eu posso falar tranquilamente. Aprende Boku no Hero. Exato. Eu não queria falar, mas assim, exatamente. Aprende Boku no Hero. Isso que eu queria, só isso, sabe? Só um Boku no Hero que se passasse em 3 anos e não fosse empurrado em um só. Mas, enfim, não vou falar de Boku no Hero agora. A hora dele vai chegar nesse episódio. A gente vai falar agora do último da nossa listinha de hoje de finais bons. Não que todos os animes que chamaram não tenham finais bons. É só uma lista qualquer que a gente montou, mas pra fechar hoje, a gente vai falar um pouco de Inuyasha. Inuyasha você já disse pra mim que assistiu, então eu não vou... Não é shoujo. É shoujo e shounen, é tipo... Não existe isso. Existe e se chama Inuyasha.
Porque Inuyasha, sim, é uma história de romance, sim, é uma história pra meninas, mas também é uma história pra meninos porque tem os elementos de batalha que meninos tradicionalmente gostam, que é como que monta essas categorias. Não vou entrar no mérito de como essas categorias são feitas, mas enfim. Não fique nervosa, porque eu vou. Eu abri a página da Wikipédia aqui de Inuyasha e tá aqui. Inuyasha é uma série de mangá shonen. E pra mim, eu não tô aqui pra argumentar com a Wikipédia. A Wikipédia, qualquer um pode escrever. Eu defendo muito que Inuyasha... Porque Inuyasha é uma obra que tem tanto elemento de luta, quanto elemento de aventura, e também os elementos de romance, que é tudo muito bem escrito, e óbvio que foi escrito por uma mulher, isso, né? E o final, não sei se você chegou a ver o final, eu não sei. Não, eu não cheguei a ver o final, mas porque eu via muito na TV Globinho quando eu era criança. Mas eu vi depois que foi lançada uma continuação e o Inuyasha e a Kagome têm uma filha. Então, presumo que pra isso acontecer, eles ficaram juntos. Nossa senhora! Para começo de conversa, vamos definir o que é o final de Inuyasha. O final de Inuyasha é o mangá e também o Kanketsuen, que é a segunda temporada de Inuyasha, que foi lançada, se eu não me engano, em 2013, 2015, muitos anos depois que os primeiros 160 episódios foram lançados. Justo. O final de Inuyasha, de verdade, que é canônico, acaba com o Inuyasha e a Kagome juntos, óbvio. Eu gosto do arco final, como eles enfrentam o Naraki e tudo que envolve a Joia de Quatro Almas, como que eles resolvem aquilo. A resolução da Kagome do que ela vai fazer. Ela termina os estudos dela antes de se mudar 100% pra Era Antiga. Então tem várias coisas que eu gosto muito sobre o final de Inuyasha e muitas coisas que eu odeio sobre a continuação que fizeram. Eu duvido que a autora original aprovou aquilo. É impossível. Impossível. Ela não assassinaria Inuyasha desse jeito. Hanyono Yashahime é criminoso, péssimo. O Inuyasha e a Kagome jamais fariam isso com a própria filha deles. Nunca isso iria acontecer. Eu odeio Hanyono Yashahime. Não vamos nos prender na continuação ruim. Vamos ficar no lado positivo do Inuyasha bom. O final de Inuyasha. Como ele acaba? O final oficial bom. O final oficial, é que nem eu falei, acaba com eles conseguindo... eles conseguem derrotar lá o Naraki. Tem uma conclusão muito satisfatória de toda a saga, né? Sobre a Joia de Quatro Almas. Tem umas lutas lá. Eles evitam ter que se sacrificar, né? Porque chega um dado momento que parecia que o Inuyasha ou a Kagome teriam que se sacrificar. Eles conseguem retornar para o mundo deles sem se sacrificar para a Joia de Quatro Almas. E a Kagome consegue voltar para a era atual dela. E ela termina todos os estudos dela. Ela fica uns anos fora, sem ir na Era Antiga. Então ela termina o ensino médio. Se eu não me engano, ela faz até faculdade. E daí ela se despede de toda a família dela e vai pra Era Antiga. E eles eventualmente ficam juntos, o Inuyasha e a Kagome. Esse é o final. Por mim tá ótimo. É o que eu queria ver. Naraki derrotado. Depois disso eu nem ouvi tanto. Mas deve ser bonito mesmo. É lindo. É ótimo. É bem feito. Perfeito. Agora a gente vai passar um pouco para aquela parte que deixa a gente animado, que é faço finais ruins de animes. São dos maiores motivadores do episódio de hoje. A gente não quer alongar tanto o episódio, então a gente vai passar meio rápido falando do final de cada obra e por que é ruim. Para começar, a gente vai trazer um nome aqui já polêmico, que é Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Quer falar alguma coisa sobre, Digi? Se eu quero, na verdade eu não queria falar sobre nenhum deles, porque me dói. Todos. Shingeki no Kyojin, eu vou falar que eu abandonei quando tava... Depois do episódio, acho que 9. E tudo que eu ouvi falar depois disso só me trouxe desgosto. Tudo que eu sei sobre essa obra é literalmente contra a minha vontade. E óbvio que teve um final ruim, mas assim, isso daí eu conseguia ver de longe que ia acabar mal. É óbvio. Então,
Eu já tenho umas discordâncias quanto a isso, porque eu acompanhava Shingeki no Kyojin, eu acompanhava o mangá. Saía capítulo mensal e eu ia lá e lia as 80 páginas todo mês, era o evento do mês. Tinha amigos que eu mantive a amizade depois da escola baseado somente em Shingeki. Era lançar o capítulo mensal e aquele dia no mês que a gente ia lá e eu ia falar com os caras sobre o capítulo. Mas aquele final, quando faltavam poucos capítulos pra acabar, já haviam notícias sobre ele tá acabando, a gente já falava, cara, tá estranho, não tá estranho? Tipo, como você acha que eles vão resolver tanta coisa nesses últimos capítulos? Isso aqui tá acontecendo mesmo? E aquele final, nossa, com direito a Mikasa cortar a cabeça do Eren e beijar a cabeça do cadáver. Aquilo ali foi a cereja do bolo de um negócio que já tava caminhando pra um negócio ruim. Shingeki foi uma daquelas obras que eu gostei muito, eu era chatíssimo na época. Eu cheguei a mandar mensagem pra amigos e amigas falando quem foi Machado de Assis perto do autor de Shingeki. Olha como é tudo genial, como tudo se encaixa, como é brilhante. Brilhantemente horrível. Daí tem aquele final. Eu virei na época pros meus irmãos e eu falei, não vejo mais anime que não tenha acabado ainda. A partir de agora, na minha vida, eu só começo uma obra se ela tiver começo, meio e fim e eu souber que o final é ok, pelo menos. Então foi um trauma bem grande. O meu trauma, na verdade, tem nome e sobrenome, que é Boku no Hero. Mas antes de falar de Boku no Hero, eu acho que a gente precisa falar de Jujutsu Kaisen. Precisa mesmo? Assim, nossa. Eu acho que a única coisa que eu tenho a falar sobre o final de Jujutsu Kaisen é, claramente, o autor ficou cansado da obra, ele não estava mais gostando do que ele estava fazendo e ele desistiu de tudo. É isso, é muito óbvio tudo isso que acontece. Isso o Gege Akutami falou várias vezes, que queria matar o Gojo porque não gostou, mas ele que fez o Gojo daquele jeito, enfim. Pois é, o Jujutsu ele teve aquele problema de ficar muito famoso. O que a gente não ouvia na internet de Jujutsu como o Naruto que deu certo. Nossa, sim. E o que eu acho mais engraçado é que Jujutsu nunca foi uma obra boa. Tipo, eu consumia. Eu não tô falando que, nossa, péssimo, mas nunca foi uma obra boa. Então, por que as pessoas esperavam tanto daquilo? A última saga, o último arco lá, que foi da Tóquio, toda lá daquele jeito. Gente, foi tão difícil de ler aquilo. Todo capítulo que lançava eu lia com muita tristeza no coração, porque eu sabia o que ia acontecer. Todo mundo sabia. Se você não sabia, você estava fazendo gaslighting consigo mesmo. Sinto muito. Todo mundo sabia o que ia ser ruim. O cara já não queria mais escrever. Ele estava meio que se sentindo preso àquilo fazia muito tempo. Não sabia como terminar o bagulho que ele começou. Que nem as professoras da 5ª série falavam pra gente. Lindo início, péssimo final. Pois é, eu só posso dizer sobre o final de Jujutsu pra você que ainda não viu que relaxa, você não tem como prever baseado na obra o quão ruim vai ser o final dela. Porque vai ter plot ruim, mas novo, totalmente novo, que vai ser introduzido no capítulo. Vai ter coisa final da obra, coisa definitiva, explicações pra coisas que é um plot que foi introduzido no último capítulo da obra. Então não tinha como dar certo. Então, eu acho lindo, porque quando anunciaram o final de Jujutsu Kaisen, foi mais ou menos na mesma época que começaram a falar que Boku no Hero ia acabar, ou vice-versa. Eu não lembro qual que acabou primeiro. Mas enfim, eu lembro que eu fiquei assim, nossa, como que eles vão acabar esse negócio? Impossível acabar, não tem. Enfim, indo pro próximo tema, vamos falar do final ruim, segundo a gente, de Boku no Hero. Boku no Hero é outra dessas obras shonen que tem uma premissa legal, tem um começo bom, épico, te prende, e aí, lá pelo meio, já começa a perder a mão. Eu amava Boku no Hero. Eu achava que Boku no Hero era exatamente o tipo de shonen que precisava existir. Tinha, tipo, esses heróis bem, tipo, tradicionais. Era uma escola, era um contexto, tipo,
muito bom. E daí eles estragaram da metade em diante. A partir depois que teve aquela invasão lá dos heróis, que a Midnight morre, sabe aquele raid? A partir daí já começa a ficar muito, muito, muito ruim. Não vejo como melhora. E eu, como leitora do mangá, nossa senhora, como que isso me doeu ver o 360 que deu. Pra mim, a era que o Deco sai da UA é péssimo. O fato dele nunca terminar a UA é horrível. O fato da gente não ver o desenvolvimento deles e como a escola é no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano, como é eles virando heróis, eles entrando pro ranking. E o fato do autor ter esquecido do primeiro capítulo que ele escreveu, que fala: isso é como eu virei o melhor herói do mundo. Me irrita em um nível absurdo. Ele não vira um herói, ele vira um professor. Que eu não tenho nada contra professor, eu sou professora também, mas ele vira só um professor da UA que não tem poder nenhum. É muito ruim. Eu parei com o Boku no Hero, depois eu voltei quando eu fiquei sabendo que acabou, pra eu ver até o final, numa tacada só, mas eu acompanhava, e quando eu parei, quando o Deco descobre que ele tinha poderes a mais, quando ele descobriu o chicote negro, quando ele usou contra o Shinzo finalmente ia ter desenvolvimento. Boku no Hero é uma daquelas obras com uma premissa tão boa e um universo que é tão bem construído no começo que ele induz o fã a fazer um negócio que nós, como fãs, sempre fizemos muito. Eu e a gente via na época, a gente conversava sobre, que é você começar a escrever a obra pro autor. E isso nunca dá certo. O autor é um maluco. Pois é, você começa a ver esse universo de Boku no Hero e você começa a pensar: nossa, como ele é completo. Com certeza tem rankings de heróis de cada país, nananã. A Stars and Stripes é a número 1 dos Estados Unidos, o All Might é o do Japão, quem será que é o da Coreia, quem será que é o da China, quem será que é o do Brasil. Isso não existe. Isso é você, fã, especulando e tentando escrever a mais para esse universo do que o autor. O autor, ele não escreveu isso, ele não pensou nisso e ele nem liga pra isso, de verdade, sabe? Ele só tem uma história ali mais linear que ele tá querendo contar, e Boku no Hero vai preenchendo depois uma lista de clichês ruins que a gente achava que não teria, porque o Boku no Hero começa e parece que ele vai ser o arroz com feijão do shonen, mas um arroz com feijão de excelente qualidade. Vai ter desenvolvimento dos poderes, vai ter usos criativos dos poderes. E por que eu parei quando o Deco arranja o poder do chicote negro? Porque o All Might, ele era um herói criativo, acima de tudo. Ele era um herói que usava a super força pra salvar as pessoas e alegrar o mundo enquanto ele fazia isso. Ele não chegava e derrotava todo mundo com um soco só, não é o One Punch Man. Ele é o herói que ele via que tinha um incêndio e um inimigo, ele conseguia dar um soco de baixo pra cima que alterava a pressão atmosférica e fazia chover. Aí você pensa, como o Deco vai evoluir pra ser mais criativo que isso? A obra te engana a pensar que isso vai acontecer, porque ela começa a falar: Deco, faz seu próprio estilo, não copia o All Might, vai lá e dá uns chutes também, não fique dando só socos. Aí você pensa, legal, mais usos criativos, vamos lá, inovar nos poderes. E aí quando ele mais precisa do Shinzo, que era um personagem série B, que ia começar a crescer, que você pensa, nossa, o Shinzo vai ganhar do Deco e lavar minha alma pela derrota que ele teve pro Deco no arco do torneio, que também foi só uma vitória por plot que o Deco teve. E aí não, o Deco vai lá e desbloqueia um segundo poder pra falar: chupa, Shinzo, volta lá pra série B. Nossa, eu poderia fazer um episódio inteiro falando de tudo que tem errado sobre Boku no Hero. Honestamente, eu consigo subir um palanque e falar por 8 horas o quanto me decepcionou Boku no Hero Academia. Nossa senhora. Sim. Inclusive, se alguém quiser comentar alguma coisa aqui, falar de Boku no Hero, a gente responde todo mundo. E eu também faria um episódio só de Boku no Hero. Agora, só pra gente não se alongar tanto, Dr. Stone também tá nessa lista de fins ruins, porque eu acho que o problema de Dr. Stone é justamente que ele insulta a inteligência dos leitores. Todo o plot de Dr. Stone é justamente esse negócio de descobertas,
é um negócio muito científico. E o Senko mesmo é todo científico e todo... Tem método científico, ele faz tudo com método, sabe? E daí a resposta do Y-Man e de tudo aquilo que aconteceu ser um androide biônico, pra mim, me irrita. É assim... Nossa, aquele final, Máquina do Tempo, pra mim não dá. Ai, não dá mesmo. Eu sempre falei que o Senko era o campeão da humanidade, que ele é um cara saradaço, com um corpo trincado e mega inteligente, que, tipo assim, vai levar a humanidade pra frente. E tinha toda uma história que o autor, tudo que ele fazia no mangá, ele testava em casa pra ver se funcionava mesmo, explosivo caseiro ele acabou fazendo, até a polícia já foi chamada pro apartamento dele. E aí naquele final, quando ele simplesmente joga Máquina do Tempo, eu falei, caraca, o que tá rolando no apartamento desse cara? Não é possível que ele tá jogando Máquina do Tempo. O que ele descobriu construindo as coisas no apartamento dele? É muito decepcionante. Eu acho que é isso que tem que falar. Dr. Stone é uma obra muito ótima, até literalmente o final. E o final pareceu também um pouco corrido demais. Eles abrem um monte de pontas, assim, um monte de coisas que, tipo, vamos ao redor do mundo e tal, descobrir as colônias de pessoas que estão vivas ainda. E não vira sobre isso. É corrido, o final é péssimo, odiei. E é por isso que Dr. Stone tá na lista. Pois é. Vamos passar pra próxima pauta, que é agora na lista de finais ruins, Dragon Ball de novo. Porque, como a gente falou, né, Dragon Ball teve finais bons e finais ruins e muitos finais, porque eles ficam descanonizando temporadas pra lançar outras. E Dragon Ball teve o final bom do GT, mas também tem o final do Super, que termina meio que num hiato, num final sem final no anime. Do nada ele acaba, ainda tendo muita coisa que parece que vai ser explorada, sobre deuses, coisas assim, e ele acaba. No mangá, o mangá ele é péssimo, porque ele tem esse hábito de ficar tendo os próprios arcos, mas aí tentar encaixar esses arcos nos filmes, o que não faz sentido nenhum, porque a gente tem todo um arco do Granola seguido pelo final, que é o Black Freeza aparecendo. E aí você pensa, legal, próximo arco, Black Freeza. Não, próximo arco é tentar inserir no mangá o filme do Gohan Beast. E aí acaba do nada. Eu sei que teve a morte da Akira Toriyama, mas simplesmente ela para. A obra para ali, tem uma página legal de homenagem a Akira Toriyama e fala, acabamos aqui, tá? Eu entendo a questão da perda do Toriyama e tal, mas... Gente, até Berserk continuou. Não dá pra você virar e falar, paramos aqui. Só que bate aqui e calma. Até Berserk continuou, é ótimo. Enfim, próximo da lista, a gente trouxe como final ruim Shokugeki no Soma. Gigi, quer falar um pouco sobre isso? Com certeza, também conhecido como Food Wars, né? É o mangá que é incrível que o próprio autor se pronunciou pelo final tão ruim que ele escreveu 3 extras pra tentar minimamente fazer o final que ele queria. Não conseguiu, também não. Continuou ruim o final, só não foi tão ruim quanto poderia ser. Shokugeki no Soma, o próprio autor diz que queria ter terminado a obra quando termina o arco da Central lá, que teria sido um fim muito mais... teria sido um fim digno. As pessoas têm que saber quando terminar, sabe? Eu acho que tem isso também. Óbvio que tem impressão de editor, um monte de coisa, mas eu acho que os próprios autores têm que saber onde que acaba, sabe? Terminar as coisas. Pois é, eu sou fã de Shokugeki no Soma, mas, gente, sinceramente, quem que tá comprando tanto bonequinho de Shokugeki no Soma que não poderia ter terminado naquele arco? Sabe, eu acho que assim, Shokugeki no Soma tem vários problemas que é muito justo de falar sobre, por exemplo, fanservice e tal. Só que o final, pra mim, é o maior problema de Shokugeki no Soma, assim, de longe, assim. Aquele arco que foi introduzido personagem, plot, um monte de coisa do nada, só
pro arco final, que é, tipo, muito corrido, muito rápido, só pra falar que teve um fim diferente, pra mim, não desce até hoje. É isso, mas pra dar continuidade aqui e não tomar muito tempo do episódio, quem tá ouvindo o podcast já percebeu, a gente não é fã do final de Naruto. A gente não gosta do final de Naruto, a gente não vai se alongar nisso, porque é uma das obras que a gente mais consumiu e falou sobre, então dá pra ter episódios inteiros só sobre Naruto, então a gente vai colocar Naruto aqui como final ruim, mas a gente não vai se estender nisso, porque a gente planeja episódios bem mais focados em Naruto. A única coisa que eu quero dizer sobre o final de Naruto é: assiste o episódio anterior e eu só tenho uma palavra a dizer, que é aliens, e só. Muito justo. Passando para a próxima pauta aqui, que é um anime que a gente ainda não falou nada, a gente tem Bleach como final ruim. Bleach marcou. Bleach é uma daquelas obras que era para ser um shonen, sabe, Big Three. Ali Naruto, Bleach, One Piece. E teve um final extremamente apressado. Pra quem acompanhou o mangá, sabe do que eu tô falando. Sabe o que é aquela sensação de, tipo, você estar a 10 capítulos do final e parece que o autor começou a ser chicoteado pra terminar a obra rápido. Isso não faz sentido nenhum, porque o autor, o Tite-Kubo, ele tirou um tempo, ele fez um hiato grande pra conseguir escrever o final. E daí sai aquele final rushado. Não faz sentido. Pois é, tem muita de coisa legal que é introduzida nesses últimos 10 capítulos, mas, gente, a gente tá falando de arco final, batalha final contra o vilão final, que é praticamente um deus, e todos os generais dele que ainda estavam vivos e tendo batalhas. E a gente vê em menos de 10 capítulos tem introdução de, acho que 2 ou 3 bancais novas, que nem puderam ter o próprio capítulo realmente focando nelas, porque era o final acontecendo e tendo que ser corrido. A gente teve Bankai do Zaraki, Bankai do Shunzui, se não me engano a Bankai do Rose também foi introduzida nesses 10 últimos ou nos 20 últimos, mas muito corrido, muito rápido, e quando você vê já acabou. Tipo, a vitória contra o Yaoichi no final, ou Yaoe, dane-se, eu não vou entrar nessa discussão de pronúncia, é muito rápida. E quando o Ichigo finalmente ganha, você vira e fala: sério? Foi isso? Foi tipo esse ataque aqui? Por que não foi esse ataque quando ele foi usado na vez anterior? Eu espero que eles estejam, agora com o anime na Guerra nos 1000 anos, fazendo animação, e que eles vão poder expandir mais essas coisas, o que eles já fizeram até a parte que tá lançada. Que é, as lutas que eles estão fazendo do mangá, eles estão estendendo, eles estão colocando coisas a mais. Eles pegaram coisas de Guidance e estão colocando a mais agora que estão fazendo o anime. Sim. Eu acho que eu tenho esperanças ainda pelo anime de Bleach. Infelizmente o mangá é aquilo mesmo. Sim, eu espero que eles estendam isso e deem tempo pra obra ter o que ela precisa ter num final mais alongado. Que não seja tão apressado, mas que eles não estejam fazendo isso na intenção de deixar um finalzinho aberto para um filho do Ichigo futuramente. Isso não, isso ninguém quer. Ninguém quer Boruto de Bleach. Por favor, não, por favor. Mas enfim, passando para a próxima pauta aqui, a gente tem Demon Slayer. Gigi, tem alguma opinião sobre? Porque a minha opinião sobre Demon Slayer nunca mudou. Pra mim, desde que eu comecei a ver, ele sempre foi um shonen clichê com animação muito boa. Tá, ok, justo. Eu acho que a gente precisa falar que Demon Slayer nunca foi, tipo, aquela obra maravilhosa. Não, nunca foi. Só que eu acho que também não era ruim. Eu gostava que... Eu achava refrescante. Eu acho que essa é a palavra, a melhor palavra que eu posso dar. Porque o pacing dele era corrido, sim, só que você já esperava que não fosse uma obra longa. Começa aí. Então pra mim, já tava meio que assim, nossa, ok, promissor, da hora. Vamos ler isso daqui. A Ufotable fez algo maravilhoso com aquilo. Assim, não tem nem o que dizer sobre isso de animação. É impressionante. Tudo que eles fizeram até hoje de Demon Slayer é lindo, maravilhoso, muito bem feito, muito bem animado. Os filmes parecem também que vão ser assim perfeitos. Então, sobre isso, não é disso. É sobre o mangá, é sobre o final do mangá. E eu acho que o final do mangá é muito, muito, muito anticlimático.
Concordo totalmente. Eu sempre bati na tecla que Demon Slayer era carregado pela animação. É bonito mesmo. Tipo, toda cena é um wallpaper, você pode pausar sem medo, mas a história eu nunca vi nada ali me impressionar. No sentido de, tipo, o roteiro, o plot. Eu falava, nossa, já vi isso em tantos outros animes. Sim, com certeza. Mas eu acho que essa sempre foi a ideia. A ideia foi introduzir, assim, eu acho que, por exemplo, o sistema lá de Hashiras e tal não foi muito bem explorado. Não foi. O sistema, mas os demônios até que foram. Porém, alguns morreram off-screen, alguns importantes morreram off-screen, o que me incomoda um pouco. Isso é um problema. Pois é. E o final, assim, estava hypando pra uma coisa que não aconteceu. Eu acho que foi rushado, sim, por mais que tenha gente que fala que foi alongado. Eu acho que não. Eu acho que poderia ter se alongado, que teria feito um serviço melhor pro mangá. Foi rushado demais esse final, só pra ter um final. Aquele negócio do Muzan possuindo o... Esqueci até o nome do personagem principal. Enfim. O Tangerina. Isso, Tanjiro. Exato. Adoro o conceito de chamar os personagens de comida. O Tangerina, o Tapioca. E isso me pegou muito mais em Demon Slayer do que qualquer outra coisa. Justo. Mas, enfim, indo para a próxima pauta aqui, de finais ruins, pra gente encerrar logo esse assunto. Eu ia falar de Yu Yu Hakusho. Obra clássica, mesmo autor de Hunter x Hunter. Obra muito boa. Dizem que o original em japonês é pior, que a dublagem aqui no Brasil salvou muito. E foi ela que popularizou, que faz a gente sentir uma nostalgia por Yu Yu Hakusho, mas o importante é que gosta. Os motivos não importam tanto. Agora, aquele final, aquele arco do torneio do mundo dos demônios que tenta extrair o suco do Yu Yu Hakusho que sobrou depois do primeiro torneio das trevas, porque aquilo que a gente lembra de Yu Yu Hakusho é Yusuke versus Toguro. Aquilo é o auge de Yu Yu Hakusho. Não é o comecinho, o arco de detetive espiritual, e não é o que vem depois, o arco do Sensui. É aquilo ali, aquele torneio. E aí, pra tentar fechar no auge, ele tenta recriar um novo torneio das trevas, mais e maior, o famoso clichê do mais e maior. Ele traz mais personagens, ele faz um torneio ser muito grande, só que é muito corrido. A gente tá falando de um torneio que ele acontece em menos de 10 episódios, um torneio que fecha uma obra de mais de 100. E ele tem talvez 2, 3 lutas que realmente aparecem inteiras em tela, e o resto é tudo fora de tela. A final do torneio é decidida fora de tela. O Yusuke desmaia depois da luta dele no último torneio contra o amigo do Kurama. E aí, quando ele acorda, o torneio já acabou. Quem achou que isso seria uma boa ideia? Tem todo um plot de depois ele voltar pra Terra e ver a Keiko e dizer que o mundo dos demônios tá em boas mãos agora. Mas, gente, é só isso. É um final apressado que acabou feliz, clichê, todo mundo na praia, pôr do sol. É literalmente isso. Mano, eu acho que o tema aqui de final ruim é justamente finais apressados, sabe? Eu acho que esse é o tema que tá se repetindo. Tipo, o que estraga muito esses finais apressados. Eu acho que muito disso pode se dar, com certeza, por causa de editores e tal. Sim, mas eu acho que o problema de 90% dessas obras que a gente falou, com certeza que o autor não sabia terminar ela. Concordo totalmente. O que é uma decisão burra, porque quando eu vejo um anime com um final muito bom, eu vejo um Full Metal e tem aquele final bem encaixado, que não me pune por prestar atenção, eu quero que a obra acabe e eu vou comprar um pôster. Eu quero gostar, entendeu? Eu tô acompanhando porque eu gostei. E parece que a editora às vezes não tem essa visão de... Sabe, às vezes o final importa muito mais que os outros 80% da obra. Um final bom é o que vai fazer o cara chorar, levantar e comprar alguma coisa. 100%, porque assim, no final do dia, a gente lembra do final, e daí a gente vai ver. Se me perguntassem, sei lá, tipo, alguns anos atrás, se eu gostasse de Boku no Hero, eu ia falar, sim,
Hoje, se me perguntam se eu gosto de Boku no Hero, eu falo, não, aquela atrocidade é péssima, sabe? Pois é. Mas enfim, esses foram os finais ruins. A gente vai fazer uma transição musical. Fala, galera, voltamos. Agora a gente vai falar dos finais incompletos de anime ou mangá. E a gente vai trazer uns grandes nomes aqui de animes que ainda estão correndo no mercado, que ainda estão no bonequinho, que ainda estão gerando discussão nos fóruns, que a galera ainda tá correndo atrás de spoiler na internet, fazendo teoria. Vamos começar já com talvez o maior título do episódio de hoje, que é One Piece. Gigi, você que acompanha One Piece muito mais do que eu, quer falar alguma coisa sobre? Olha, sobre o One Piece tá aqui e tá... Eu já vou dar spoiler, tá também na próxima categoria. Então eu prefiro falar um pouco mais na próxima. Mas o que eu quero falar de One Piece, porque tá aqui incompleto, é porque também One Piece talvez parte do motivo de estar incompleto tenha sido por conta da saúde do autor. Especialmente nos últimos anos, quem acompanha o mangá sabe do que eu tô falando. O Eiichiro Oda tem dado bastante hiato, pausa de 1-2 semanas entre capítulos. Isso vai ser um tema também do próximo anime que a gente vai falar, que é Hunter x Hunter. Mas One Piece tem tido esses hiatos e, honestamente, eu como fã da obra, eu não me importo. O Oda, se quiser ficar 1 ano sem postar uma unidade de capítulos, se for pra cuidar da saúde dele e escrever uma coisa boa, eu não me importo, porque eu acho que esse é o negócio de One Piece. One Piece é bom, bem escrito, o cara é um gênio e a obra é coerente do início ao fim. E aqui eu sinto muito Anime Watchers, sinto muito mesmo, mas aqui eu tô falando estritamente do mangá, porque eu pessoalmente não gosto do que a Toei tá fazendo com o anime já faz um tempo. O ano tem seus momentos emocionantes, mas o ano pra mim foi o ápice do que a Toei tá fazendo, que tá estragando um pouco a animação de One Piece pra mim. Você pode discordar, mas pra mim eu sinto que, enfim. Sobre o One Piece, entra naquilo que falando no começo do episódio de nossa opinião não é a lei, não tenho nenhum contato com nenhum estúdio japonês. A única exceção é o caso de One Piece, que a gente tem informação privilegiada e confirma a teoria de que o Oda morreu em 2015. Não confirmo. E a gente tá só vendo a Toei esticar e inventar desculpas. One Piece não vai acabar, gente. Tô cantando essa bola aqui. One Piece não terá final. Eu acho fantástico que qualquer pessoa que falou isso em 2001 e viveu mais 20 anos, sei lá, às vezes a pessoa já tava com 60, 80 anos, e ela viveu mais 20 anos e ela morreu certa. Ela morreu com razão. Isso é o quão longo o One Piece é. O One Piece tem a minha idade. É só isso que eu vou dizer. Eu nasci no mesmo ano de One Piece. Aí mangá. Você não entregar a idade, mas enfim. Pois é. Então, assim, realmente é uma obra que vai durar ainda muito mais. E, honestamente, não me importo. Não me importo mesmo. Sim. Eu acho que os fãs de One Piece, se One Piece chegar a ter um dia, não vai ser tão grande assim, né? One Piece se vê pequeno perto de um Vila Sésamo da vila. Mas se chegasse, sabe, a ter 53 temporadas, mais de 4 mil episódios, os fãs estariam felizes. Sim, total. Mas enfim, indo pro próximo, como a Digi já falou, Hunter x Hunter, a gente sabe que o mangá tá em hiato por causa de questões da saúde do autor. Ele realmente não tá em condições físicas de terminar a obra e... acho que ninguém é chato de, falar não ironicamente que o autor deveria se matar pra escrever um final, sabe? Gente, o cara tá lá sofrendo, lançando uma obra boa, com um sistema de poder bom, que a galera ama, que tem arcos legais. Deixa o cara, sabe? Deixa o cara se cuidar, ele precisa disso. E quando voltar, voltou. Não tem o que querer apressar ou falar que a obra tá perdendo timing. Quem acompanha Hunter x Hunter, sabe? Vai voltar a acompanhar quando lançar os episódios de novo. Simples assim. Exatamente. Hunter x Hunter
uma obra que vai ser, tipo, ela transcende eras, tempos, assim, total. Eu acho que o triste de Hunter x Hunter mesmo é que talvez as pessoas tenham que se aceitar isso, que talvez realmente não tenha nunca um final. O autor continua na Jump, vez ou outra ele volta, demora às vezes anos, mas ele volta, dropa alguns capítulos, daí hiato de novo. Mas é isso, eu acho que... eu não cheguei a ler Hunter x Hunter, mas já ouvi muita gente, tipo, falar que é uma obra bonita, impecável. Só o único problema é justamente isso, que ela não acaba, não é porque ela é interminavelmente longa, é porque o autor tá com um problema sério de saúde, já fazem anos isso, né? Então... Eu não recomendo a vocês olharem as datas de publicação dos capítulos de Hunter x Hunter, porque vocês vão ver que o negócio começa nos anos 90, aí tem uma época que é semanal, tem uma época que é mensal, tem uma época que fica 2 anos sem capítulo, e depois tem um capítulo e aí 2 anos sem de novo. Pois é, e isso é... É no meio de arcos, tipo assim, no meio de arcos para por 2 anos, depois de 2 anos tem um capítulo que nem encerra a luta, mas tipo, só mais um capítulo de continuação e aí mais 2 anos sem. Perfeito, é isso. O próximo na nossa lista é One Punch Man. Eu não tenho muito o que falar sobre One Punch Man, eu nunca li, nem assisti. Então, Gui, vai você de falar aí pra mim sobre essa obra aí. Então, One Punch Man é legal porque One Punch Man, ela é uma obra satírica, e ela é uma obra que tem um personagem já desenvolvido. Aquele personagem que ele é raso porque ele já é completo. Ele não tem um arco pra crescer. One Punch Man não é sobre como o mundo vai mudar o protagonista, vai mudar o Saitama. One Punch Man é uma obra sobre como o Saitama, completo, já imbatível, não é sobre ele ficar mais forte, treinar, coisas assim. É sobre como ele, nessa condição de imbatível, já no topo disso, vai mudar o mundo ao redor dele. É o oposto de um arco normal. E eu acho que é uma obra muito boa. Ela é uma obra muito boa nesse sentido de ser uma sátira às obras clichês que a gente está acostumado no dia a dia. Mas por que eu coloquei ele aqui como incompletos e não como promissor? Porque o One Punch Man, ele é baseado num quadrinho muito feio. Feito assim, só pela farra. E aí o mangá é feito por outro desenhista que faz ele ser bonito, que faz ele ser e acontecer. E eu acho que ele é legal ser colocado aqui justamente para trazer um negócio que é raro da gente ver no mundo dos mangás, que é um autor que ele sabe quando ele poderia ter feito melhor e que ele não tem a menor vergonha de encerrar uma coisa na hora que é a hora de encerrar, ou de até voltar atrás com alguma coisa. O One Punch Man teve uma luta muito bem desenhada, como toda ação, de uns personagens heróis classe S, a Criança Imperador, contra o Homem Fênix, que é um dos vilões. E essa luta aconteceu, se não me engano, foi o capítulo 99 do mangá. E aí o desenhista falou: não gostei do que eu fiz. Ele pegou e lançou no próximo capítulo, em vez de ser o 99, o 100, ele lançou o 99.2, que é exatamente a mesma luta, só que ele desenhou inteira de novo, com novos golpes, novas transformações, novos tudo. E você fala: fantástico, mal posso esperar pra ver o que esse cara vai entregar no 100. E aí não lançou o 100. Ele lançou 99.3. Nossa! Que é ainda mais da mesma luta, ainda mais transformação, ainda mais técnicas especiais. E você, tipo, é um negócio que é legal pra você ver que tem precedente pra isso, sabe? Sabe aquele final ruim de anime? Você pode, sim, cair matando e falar: meu, volta atrás. Volta um capítulo, volta 10, sabe? Volta a partir do... Faz o capítulo 91.2, dando outro segmento, dando outra linha, faz um what if. A galera vai querer ver se for melhor. Se você foi apressado, lança depois. Sim. Ninguém vai reclamar de mais conteúdo da obra que a gente gosta. Jamais. E eu acho que isso leva a gente pra Frieren, justamente. Frieren foi... Acho que foi considerado anime do ano, né? Algo assim. E não à toa, porque Frieren tá tanto nessa lista de incompletos quanto de promissores também,
E é justamente porque eu acho que a gente pode falar melhor sobre o potencial de Frieren lá, mas Frieren tá nessa lista porque a pessoa que escreve Frieren tá envolvida 100% no anime. Então a pessoa pausa o mangá por até o momento que terminar toda a produção e tudo. A pessoa é muito, muito, muito envolvida com o anime. E daí, quando tá tudo certo, volta pro mangá. Então o mangá tem vários hiatos longos, né? O último vai acabar agora, acho que acabou semana passada, se eu não me engano. E vai voltar a serializar no mangá. Mas é complicado acompanhar obra que acontece isso. Porque, querendo ou não, é um pouco frustrante. Tipo, você quer saber. E agora? E não tem. Mas eu acho que é que nem você falou de One Punch Man. Tudo bem, sabe? Ou Hunter x Hunter ou One Piece, tudo bem. Porque você sabe que são autores que estão preocupados com as obras. Não é autor que só tá dando hiato porque sim e só pra hypar mais a obra. Não, é justamente pra conseguir fazer a obra do jeitinho que a pessoa sempre quis que fosse. Perfeito. Frieren foi uma surpresa pra todo mundo. Tipo, um anime que veio do nada, com uma premissa de fantasia que a gente já viu tantas vezes em tantos isekais, tantas outras coisas por aí. Fantasia medieval padrão, estilo Dungeons and Dragons. Mundo mágico que nem é apresentado porque ele já tá tão enraizado na cabeça das pessoas que você faz um mundo medieval que tem magia e tem dragões, você não precisa ficar explicando o sistema porque as pessoas já aceitam esse tipo de sistema. E aí Frieren veio do nada com essa premissa básica e supostamente clichê e faz e acontece. Tipo, redefine o gênero, vai lá e começa a explicar magia nos menores, como ela funciona no próprio universo de Frieren. E é uma explicação boa, é uma explicação que faz sentido. É uma explicação de magia, quase como uma ciência dentro daquele universo. Que, tipo, te prende. Eu terminei Frieren recentemente e entrou fácil pra uma lista de, tipo, top 10 de animes que eu já vi na vida. Não, Frieren é espetacular. Eu acho que é espetacular em visual, em história, em tudo. Marca todas as caixinhas ali, sabe? E é por isso que ele tipo, a gente vai falar um pouco melhor disso, mas também por isso que ele é muito promissor que o final seja bom. Sim, basicamente. Sim. Aí agora a gente entra em outra linha, falar um pouco de por que essa categoria de mangás incompletos não é boa ou ruim, porque Frieren é um anime incompleto que a gente já vai falar mais sobre quanto a gente espera coisas boas dele, mas tem animes incompletos que eu trouxe aqui, o Seishitari Slime da Tekken, que é aquele anime da reencarnação como slime, mas o que eu vou falar sobre ele se aplica para todos esses isekais da moda, esses isekais que a gente tá vendo lançar cada ano o isekai do momento. Vai se aplicar pra Mushoku Tensei, vai se aplicar pra aquele isekai da menina que vira aranha. Gente, deu, né? De isekai clichê, que tem uma premissa interessante, consegue lançar um primeiro arco ali, uns primeiros 10, 20 capítulos sobre crescimento do personagem principal muito bom. A gente vê ele se destacando e surpreendendo todo mundo, como se fosse um manhwa coreano, que tem essa linha mais do protagonista muito foda, muito rápido, sempre surpreendendo. E aí, os estúdios e as produtoras começam a esticar muito a obra. Ela começa a fazer um sucesso mínimo, porque o mangá do Slime nunca foi o maior do mundo, mas a obra perde qualidade. Ela fica enrolada. E as pessoas, tipo, cansam. E aí quando você vê, ela tá tão enrolada que ela não tá nem na intenção de ter um final logo. Então ela nem tem como acabar. Então meio que a obra vai ficando largada. Tipo, ninguém sabe o que tá acontecendo agora no mangá do Slime. Ninguém sabe o que tá acontecendo agora no mangá da Menina Aranha. Porque enrola e a galera para. Sendo que se eles tivessem falado, ok, vamos fazer essa obra aqui, com esse plot inicial que vai prender todo mundo, tem umas 2 temporadas, e podia ser um Code Geass, podia ser um Mirai Nikki, que ia ficar pra sempre, pra, tipo, daqui 20 anos as pessoas ainda estarem falando sobre.
E não, vai virar só o Isekai da hora de 2019. O Isekai da hora de 2020. Como ele acabou, não sei. Quem sabe, né? Nem quero saber, fica basicamente isso. E como esse Isekai, todos atualmente, ou a maioria, estão sendo meio que assim. Eu ia falar que isso é bem triste, porque por um bom tempo eu consumia vários isekais ao mesmo tempo. Eu chegava a pensar, nossa, talvez eu goste mais de isekai do que de shonen. Caramba. Eu acho que eles viraram meio que a mesma coisa, sabe? Eu acho que virou um template que cada um insere com qualquer outra coisa e chama de original. É isso que eu acho de isekai atualmente. Tá meio que nisso. Muito justo. Tem um ou outro que sai desse padrão, mas 90% é assim. Perfeito, agora a gente vai falar de outra obra incompleta até o momento, que é Spy x Family. Né? A gente saiu um pouco desses gêneros, aí a gente entra em Spy Family, que eu acho um pouco difícil de definir qual é o gênero de Spy Family. O que diz aí a Wikipédia aqui? Excelente, a Wikipédia virou a nossa fonte principal de informações. De acordo com a Wikipédia, no Yasha é shounen, né? O que eu discordo. Os gêneros aqui na Wikipédia são ação, comédia e espionagem. Perfeito. Spy Family. Eu acho que é tipo... É bem conforto, né? É um mangá, é um anime que é muito confortável, né? O mangá... Ele lança, se eu não me engano, quinzenalmente. E não é uma obra que é muito séria também. Tem todo um rolê político da obra, mas a personagem principal é a Anya, sabe? Tipo... Gente, é pra você rir. Spy x Family é tipo assim, curte um negocinho casual, que aquece o coração, família, com um pouquinho de ação. E é isso. A espionagem é muito série B. E é justamente por isso que eu não espero um final... Não acho que é promissor. Eu não espero um final bom de Spy Family. Eu não espero que os problemas de Ostânia e o Westalis, eu acho que é o nome do outro país, sejam resolvidos. Eu não espero que eles tragam essa carga política que claramente fala de Spy Family, que é sobre a Alemanha nazista e a comunista, sabe? Eu não espero isso de Spy Family. Então é por isso que eu acho que não vai ter um fim bom. Mas tá tudo bem também, sabe? Tipo... vai ter um fim engraçado e pra mim tá valendo. Se manter aquele nível, tá ótimo. Exato. Eu, honestamente, gostaria que tivesse mais sobre isso? Claro que eu gostaria. Mas eu fico chateada que não vai ser isso? Também não. Pra mim, é só divertido. É uma comédiazinha gostosa de ler e de assistir. E é bonitinho. É isso. Pois é, e agora pra encerrar esse tema de incompletos, a gente vai trazer um tipo de anime que existe, que são aqueles animes que cada temporada é uma geração ou um universo dentro de um universo maior. No caso, a gente vai falar um pouco daquelas obras que são ao estilo de Pokémon, Digimon e Jojo, que são obras que toda temporada vai ter o começo, o meio e o fim daquela história, daquele núcleo, que pode ou não se conectar com outras. Então a gente colocou como incompletos porque Digimon já teve 7 temporadas, tá, mas vai ter uma 8ª, porque Digimon não vai morrer, sabe? Eles não vão deixar a marca acabar. Então vai ter uma nova. E você pode considerar completa aquela temporada, mas talvez vai ter mais coisa, talvez vai ter uma referência, talvez vai trazer um personagem da antiga, como fizeram na 7ª, que trouxeram todos os Digi escolhidos das temporadas anteriores. Não sei, mas a gente colocou aqui como incompleto nesse sentido. Por exemplo, Digimon 4 é a minha temporada favorita, mas a gente que odeia, então como eu vou falar que Digimon tem um final bom ou ruim, né? Pois eu acho que eu consumia Digimon e Pokémon só quando eu era criança. Digimon 4, ou Frontier, ele foi o último que eu assisti. Então eu não suporto ouvir Data Squad, sabe? E o que me fez voltar pro Digimon é justamente o Adventure Tree, que foram os filmes, 7 filmes, eu acho. 7, 8 filmes que lançaram.
Exato, nostalgia total. Que é sobre a gangue original do Adventure 1 e 2, né? Especificamente do 1. Sim, sim. Depois tiveram até mais filmes, né? Teve aquele Last Evolution Kizuna, que é um filme que te faz chorar no final. Então, esse filme eu ainda não assisti justamente porque eu sei que eu vou chorar e vai acabar, e Digimon vai acabar realmente, e eu não quero assistir isso até hoje. Então, eu assisti e realmente é de chorar. É realmente, tipo... Tem luta legal, tem de evolução, tem ação, tem um plotzinho de mistério, mas o que te prende é ele te fazer chorar no final. E eu acho que, muito parecido com Pokémon hoje em dia, Digimon consegue viver muito por remake, sabe? É que nem Pokémon, esses tempos atrás, fez um remake do primeiro filme, que é o do Mewtwo, e vive fazendo coisa do Pikachu de novo e tal. E Digimon é isso, Digimon consegue viver de remake também, porque é antigo, do final dos anos 90, início dos 2000. Quem assistiu enquanto lançava, sabe? KKK. É isso. Recentemente a gente viu o final de Pokémon anime com a aposentadoria do Ash, né? Mas aí passou uns meses e começou a lançar uma série nova com protagonistas novos. E eu falei, uau, é só o que Yu-Gi-Oh! Já vem fazendo há 20 anos. Exatamente, não. Pokémon é a mesma história. E Pokémon nunca vai ter fim enquanto os jogos não tiverem fim, porque é um anime pra vender jogo, querendo ou não. E assim, dos animes que é pra vender jogo, é o melhor que tem, tá? Tipo. Pokémon também nunca vai. Sempre vai ter. Por exemplo, Pokémon Canto acabou. Sim, mas Pokémon, o anime, tem um monte de episódios, se você for contar lá, sei lá. Tem gente que põe a ordem de episódios e o número. Então, assim, Pokémon é muito enorme ainda. E a série, mesmo sem o Ash, o que muitos achavam que ia ser impossível, que Pokémon ia ficar ruim, não ficou. Eles conseguiram uma outra história que funciona também, e funciona pra mostrar jogos e o mundo que eles estão explorando. É o que eu nunca entendi, porque na verdade eu sempre olhava pra Pokémon e eu falava, pelo amor, como eu odeio o Ash. Caraca, pensa num moleque chato, que eu sou obrigado a acompanhar uma temporada inteira e no final ele nem ganha. Ele nem ganha o torneio da temporada que ele tá, nunca. Nossa, o Ash ele ganhou, sei lá, as Ilhas Laranja, o torneio de lá. E aí depois ele foi vencer uma liga só em Alola, que ainda é uma temporada péssima. E pra começar, todo esse sistema de Alola já é ruim. Eu não quero nem... Assim, a gente pode até fazer um episódio sobre os jogos de Pokémon, assim, mas é que Alola é ruim. E daí você põe pro Ash ganhar justo em Alola, sabe? É tipo, zero mérito. Entendeu? Tipo, ninguém tinha ganhado em Alola antes, não tinha campeão em Alola. Óbvio que... sei lá. Era pro Ash ser o Red, né? Que o Red é tipo esse treinador lendário. E era pro Ash ser justamente o Red. E não é. Ok. Pokémon cometeu esse erro que a gente falou de várias obras ao longo desse episódio de hoje, de não seguir o mangá à risca. O mangá de Pokémon é excelente. O mangá de Pokémon tem tudo que os fãs clamam. Tem até uma pegada mais adulta, tem coisas mais sangrentas pra quem gosta disso, que inclusive acho que nunca viraria anime, eles iriam censurar totalmente um Charmeleon cortando uma Arbok em 3 pedaços. Jamais a Pokémon Company ia querer ser associada com isso em anime. Mas no mangá, toda geração e região nova tem um protagonista diferente. É só isso que eu queria. Aí eu não ia ligar de ter um Ash que perde aqui de vez em quando. Sendo que na temporada, sei lá, do Hareta, ele vai lá e vai ganhar. E vai sair no soco com Regigigas. Vai ser um protagonista épico. Sim, isso acontece no mangá. O protagonista toma um socão de um Regigigas, é cravado na parede e sai sorrindo pedindo mais. Olha, tá aí um anime que eu assistiria fácil. Fácil. Pois é. Enfim, vamos encerrar essa parte de animes incompletos e vamos passar para a próxima pauta. Transição musical. Voltamos, pessoal, para a última
última pauta mais rápida agora do podcast. A gente vai falar agora de alguns animes que não estão completos, mas que a gente considera promissores e que a gente tem uma expectativa enorme pro final. A gente vai começar falando de um nome fortíssimo das últimas temporadas de animes lançados, que é o famoso Dandadan. Excelente. Eu acho que Dandadan ganhou todo mundo, especialmente pela opening, né? Assim, eu acho que Sim. Otonoki como nome de música pra Dandadan é perfeito. É uma opening maravilhosa. E o que eu penso que deixa Dandadan promissor é porque... aí entra também outro da lista que tá de promissores, que é Macho, Magic and Muscles, que é justamente esse negócio da própria obra não se levar a sério e trabalhar com muitas referências de pop culture e ser só, tipo, o autor se divertindo pra caramba. E quando o autor se diverte com a obra, você sabe que a obra vai ser boa sempre. Perfeito. Eu ia falar muito sobre isso, porque o Dandadan... Por que eu acho que ele é melhor que um anime tipo Jojo, por exemplo? Porque o Dandadan, ele não se leva a sério, como o Jojo às vezes não se leva a sério, mas o público entende isso bem, o autor consegue deixar isso claro pro público, e o Dandadan, ele é bom em outras coisas. Enquanto o Jojo vai focar só em ser bizarro, o Mashle também, mas principalmente o Dandadan, vai ter esse aspecto de ser focado no bizarro o tempo todo. Trazendo elementos de luta legais, trazendo elementos de animação boa, trazendo uma música excelente, uma trilha sonora de episódio muito boa, que vai te fazer querer continuar no episódio vendo as bizarrices e rindo. Eu acho que o mais engraçado de Dandadan é que eu não sei se eu tô ficando maluca, né? Me corrijam se eu estiver errada, galera, nos comentários aí. Mas se eu não me engano, a Shonen Jump não botava fé em Dandadan, não tava botando fé. Inclusive, o próprio autor já falou algumas vezes que ele queria que fosse uma personagem principal feminina. E a Shonen Jump falou, nem fodendo. Ele falou, tá bom, então. Então, sabe o que vai acontecer com o personagem principal? Shonen Jump. Tô com a Shonen Jump nessa. Essa aí eu fecho com a Shonen Jump porque se chama Shonen, não se chama Shoujo. Você tá querendo dizer que não tem como uma mulher como protagonista. Pensa Dandadan, tipo, você querendo ou não, quem é protagonista não é o Takakura Ken. Ele não é o principal. É obviamente a Momo. A Momo 100% é a protagonista. Só que tem que disfarçar um pouquinho falando que é o Takakura Ken. Discordo. Eu joguei Dandadan personagens no Google e o primeiro é o Ken. Tem algum contra-argumento? Não, tá bom, eu sei. A minha opinião ainda se mantém. Eu ainda acho que a Momo é muito mais a protagonista do ponto de vista da história do que o Ken, mas ok. Pena que é Shonen, né? Nossa, porque os meninos só conseguem ver obra se homem é protagonista? Porque isso seria Shonen, entendeu? Eu recebi no meu ponto eletrônico aqui informação direta da Shonen e vai lançar um Dandadan feminino, fique tranquila. Perfeito. Vamos falar do próximo anime que tá aqui na lista nossa. Witch Hat Atelier. Esse eu ainda não vi, a Disney vai poder trazer um pouco mais sobre ele. Witch Hat Atelier vai virar anime esse ano, se eu não me engano, acho que no fim desse ano ou janeiro de 2026. Eu acho que Witch Hat Atelier entra muito junto com Frieren nisso. E são animes que conseguem reescrever High Fantasy. Com High Fantasy, eu quero que você imagine, tipo, RPG, Dungeons and Dragons. Eu quero que você imagine Senhor dos Anéis, sabe? É isso, High Fantasy. E Witch Hat Atelier é basicamente uma menina que mora que adora magia, ela tem esse fascínio por magia, só que nesse mundo só algumas pessoas que conseguem fazer magia de verdade. E se acredita que é porque essas pessoas nasceram com esses poderes, por exemplo, em Boku no Hero e tal, só que daí essa menina descobre
tipo, isso no primeiro ou segundo capítulo já, que não é bem assim, que na verdade a magia vem de símbolos que as pessoas aprendem a escrever e a desenhar. Então vira muito sobre o quão bem você desenha e, tipo, os melhores artistas de magia conseguem inventar magias cada vez mais poderosas e tal. Sim, quem se interessar, o Witch Hat Atelier ele é do gênero de fantasia, por isso que ele tem uma protagonista feminina. Eu pesquisei aqui, está no gênero aqui, fantasia. Na hora que eu vi que era uma protagonista feminina, eu já sabia que não seria shonen. É lógico que não é shonen, mas eu acho que como Frieren é uma obra que é muito bem escrita, o sistema de poderes é muito bem feito, o mundo, o world building é bom também. Tem esse quê de, tipo, é uma jornada, sabe? Não é que nem Frieren, que é literalmente uma jornada, mas é uma jornada em volta da protagonista que acaba vivenciando várias coisas, assim, coisas que talvez não era nem pra ela estar envolvida e ela acaba se envolvendo, porque ela é uma protagonista muito, tipo, você consegue gostar dela, mas ela é aquela protagonista um pouco desajeitada e tal, e tem toda essa pegada. Justo, é muito bem feito, eu acho que vai ter como final algo bom também, assim como o Frieren. Eu acho que os autores vão conseguir trabalhar para fechar a obra bem, porque você consegue ver todo o carinho que os autores têm na obra, pelas descrições, pelo quanto que a pessoa passa fazendo aquela ambientação, sabe? Então, eu acho que é 100% muito promissor. Eu acho que vai ser um dos maiores animes da temporada, quando lançar. Perfeito, é isso que entra aqui na nossa categoria de promissores. A gente pode ver que é isso que essas obras têm em comum. São obras que o autor claramente está dedicado ao que ele está fazendo para construir uma boa narrativa e uma história boa. Não necessariamente focando em só um aspecto de narrativa, como construção de mundo ou desenvolvimento individual de um personagem. Mas um foco, um carinho pela obra como um todo. Quando você vê que o autor ele não tá querendo esticar, ele não tá querendo focar em venda de merchandising, ele não tá querendo focar em spin-off, em jogo, em franquia. Ele tem uma história muito concisa ali que ele tá contando no tempo dele. Isso é um aspecto interessante. Um estúdio dá liberdade para um autor fazer as coisas no tempo dele é essencial. A gente falou hoje já de obras que foram, entre aspas, estragadas por serem apressadas e de obras que foram estragadas por serem alongadas. Exatamente. Acho que a gente que hoje, a gente já falou de Mesh, acabamos incluindo um pouco no Dandadan. Oi pessoal, aqui é a Natália do Futuro, editando essa gravação. E eu e o Gui tínhamos esquecido que Mashle acabou. Provavelmente isso aconteceu porque eu acompanhava a versão em inglês, que tava saindo ainda no passado, e eu parei de ler por uns meses aí. E tinha esquecido completamente de que já acabou faz tempo. Então, basicamente a gente fez uma previsão ao contrário aí. Mas é isso, galera. O fim de Mashle é bom. E é só isso que eu preciso falar. A gente tava certo sobre isso. Falamos de Frieren, de Witch Hat Atelier. E pra fechar, a gente pode falar de Hunter x Hunter e One Piece. Pode falar um pouco de Hunter x Hunter, que eu acho que a gente pode finalizar com One Piece. Perfeito. Hunter x Hunter ele é promissor porque entra em tudo isso que eu acabei de falar, de atenção e carinho pela obra, mas uma das qualidades que mais atrai público no Hunter x Hunter, e porque ele é bem divulgado, é o sistema de poderes de Hunter x Hunter. Ele é um sistema conhecido por ser muito leal às regras que ele estabelece. Vai ter exceções? Claro que vai. Sempre tem exceções nos sistemas de poderes. Mas o Hunter x Hunter ele é um daqueles que, se você presta atenção, se você vai ler as regrinhas do sistema de poder e ver quais são as condições para criar o próprio poder de cada personagem, como cada personagem cria um poder associado à própria personalidade, você vê que o sistema de poder ele é bem completo nesse sentido de casar com a história e casar com cada personagem e o que ele faz. Por exemplo, a gente vai ver obras como Fairy Tail, que o personagem tem um poder, às vezes voltado à personalidade dele, mas porque eles são uma coisa só. O personagem de boa memória, carismático, vai ter poderes relacionados a memórias.
Mas no Hunter x Hunter não. No Hunter x Hunter vai ter um personagem que tem um poder que complementa a personalidade dele. O Kurapika, toda a questão dele querer vingar o clã dele, pegar a trupe fantasma, faz ele ter um poder voltado para essa função. Mas não é porque a personalidade toda dele gira em torno disso e o poder é a mesma coisa. Senão o poder dele seria só lasers de energia que matam um trupe fantasma assim que encostam. Se ele fosse um personagem de Fairy Tail, é isso que seria o poder mágico dele. Em Hunter x Hunter não, é um poder que ele teve que planejar e criar regras pra funcionar daquele jeito. Note que Fairy Tail não está em finais ruins porque nunca foi bom pra começo de conversa. A gente tem que pesar. Fairy Tail é bom, na minha opinião, nos primeiros 50 capítulos, mas tem mais de 300, então não é nem, sabe, um terço bom. Ai, mas você falando de Hunter x Hunter me dá vontade de pegar pra ver, mas Hunter x Hunter, por exemplo, é uma obra que eu nunca peguei pra assistir ou pra ler, justamente porque eu sei que nunca vai acabar e eu não quero fazer isso comigo. Eu vou te julgar por essa decisão, porque esses são os meus exatos motivos pra nunca ter começado Berserk. E aí o autor morreu. Pois tipo assim, gravou o último prego. Eu falei, agora que eu não vejo mesmo. Por esse motivo também que eu nunca li Berserk. Foi Hunter x Hunter Berserk, pra mim é tipo... não vou fazer isso comigo mesmo. Pra quê, né? Mas... Esse é o pior cenário. Esse é o problema, porque como todo mundo fala tão bem de Hunter x Hunter, eu sei que eu vou gostar. Porque, de novo, pessoas inteligentes falam bem de Hunter x Hunter. Então, tipo, eu sei que não vai ser algo mal feito, sei que vai ser algo... Não vai ser algo só, tipo, é só entretenimento por entretenimento. Não, é um negócio que é bem feito. Então, eu faço isso comigo mesma. Agora, eu faço isso com One Piece. E daí eu não tenho muito o que dizer em minha defesa, assim, né? Tipo... Sim, a gente pode falar dos lados positivos de One Piece, porque ele é promissor, mas defender é difícil. Realmente é difícil. Não tem dúvida. É uma obra longa, galera. É mesmo One Piece. Ah, tá. O que a gente falou de algumas obras que o autor pune a audiência por prestar atenção, e One Piece, o autor pune a audiência por não prestar atenção o suficiente. Incrível, eu acho ótimo que One Piece ainda existe e ele ainda consegue se reinventar, e cada arco realmente consegue ser algo completamente novo, e não só completamente novo, ainda relevante, ainda tem todos aqueles aspectos de One Piece que fazem One Piece ser tão incrível, o world building ser tão bom, porque a gente não tá apenas acompanhando... O que parece ser apenas acompanhar um grupo de piratas por aí em ilhas, acaba virando algo muito maior sem querer, só que de uma forma leve também. É isso que faz One Piece ser tão incrível como é. O que eu acho que não vai ser... Eu tenho certeza que o autor não vai estragar o final, porque para começo de conversa, de acordo com ele, desde o início, ele primeiro escreveu o final. O final foi a primeira coisa que ele escreveu. Então isso já tá garantido. Esse final existe e acontecerá. O que me fez botar fé no final de One Piece foi quando foi divulgado que o autor falou que o One Piece não será os amigos que fazemos pelo caminho. Esse era o meu maior medo. Não ironicamente. Exatamente. Nossa, eu tenho medo de final clichê assim que estraga a obra. Sabe? Nossa, bota a Nami cortando a cabeça do Luffy, beijando o cadáver, mas não bota o One Piece como os amigos ao longo do caminho. Não, perfeito. Aí você matou a charada, eu acho. Tipo, o fato de One Piece não ser isso, não ser, tipo, apenas um discurso no jutsu, né, Naruto e tal, eu acho que vai ser um final muito bom. Eu acho que a galera já... O negócio de One Piece é a galera que faz muitas teorias em volta também. Tem uma comunidade muito, muito ativa. É divertido acompanhar, é divertido ler. A obra tem os pesos, mas não deixa de ter os alívios cômicos que são bem feitos também. Não são, tipo, fora de lugar também. Eu acho que o anime de One Piece peca um pouco aí. A gente tem visto nos últimos anos o anime... A Toei, né? A gente vai falar. A Toei Animation mesmo
tá boicotando algumas partes de One Piece. Não faço ideia do porquê. Alguns personagens inteiros estão sendo completamente jogados de lado, tipo, personagens importantes, tipo Sanji, sabe? Não tem tido tempo de tela, quando na verdade eles têm no mangá. E eu acho que é por isso também que vai lançar um remake com um pacing melhor de One Piece, por outro estúdio, graças a Deus. Seria interessante. Outra coisa que eu acho que faz One Piece, que faz eu acreditar no final do One Piece, é que o cara não... Ninguém apressa esse homem. Não tem um editor na Jump que é capaz, tem culhões de falar pro Oda, viu? Termina logo esse negócio. Então, o maluco, porque ele é um gênio, mas ele é um gênio maluco também, né, galera? Vamos combinar. O maluco vai fazer as coisas no tempo dele, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. E se a Shonen Jump fica irritada com isso, foda-se a Shonen Jump, ele vai fazer mesmo assim. No momento ele deve ter mais poder dentro da Shonen Jump do que o próprio dono da Shonen Jump. Então, assim... Supondo que você acredite que o Oda ainda tá vivo. Eu acredito porque ele tem se preocupado com a saúde dele mais agora. E eu acho que isso é um negócio muito dele. Porque uns anos atrás, eu quero dizer, acho que talvez uns 15 anos atrás, saiu uma entrevista dele perguntando qual era a rotina dele. E se você fizesse as contas, no total, por dia, ele dormia 3 horas. Até parece que ele nem tá vivo mais, e isso foi uma rotina não pensada que alguém publicou, né? Isso na época que, teoricamente, ele ainda estava vivo. Em 2050, como não tiver mais como esconder e a Shonen divulgar oficialmente que o Oda morreu em 2015, vocês vão me dar razão. A história é minha opção. Tá bom. Quando ele aparecer, você vai ver, vai lançar o último capítulo, ele vai aparecer e todo mundo vai falar, meu Deus, esse homem ainda existe, o Guilherme estava errado. Perfeito. Enfim, gente, acho que pro episódio de hoje foi isso. Vamos encerrar por aqui. Comentem qualquer coisa, qualquer crítica, sugestão, comentário, qualquer coisa, a gente vai responder todo mundo. Divulguem o podcast se vocês acharam interessante. Ou divulguem se vocês odiaram também, falem mal, tá valendo também. E é isso, voltamos na próxima semana com mais um episódio. Quer falar mais uma coisa pra encerrar, Nath? Agora a gente tá em outras redes sociais, tá? A gente tá no Twitter, no Twitter a gente também tá, além do Spotify, do YouTube, no Amazon Music e no Castbox. E se vocês tiverem alguma sugestão pra gente de algum lugar que vocês querem ver esse podcast também, comenta aí, galera. E no mais, é isso que o Gui falou. Valeu por escutar a gente falar sobre os finais de anime que a gente mais gosta e mais odeia por 2 horas. E também deixem aí sugestões pra gente também do que vocês querem ouvir, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E é isso, galera. Valeu! Valeu, tchau.